E agora ao vivo no estúdio a presença do vice-prefeito, agora prefeito em exercício, o Fabiano José Alves. O prefeito em exercício que vamos dizer assim, né, doutor Fabiano, que foi aí impactado como todos nós por essa situação climática neste seu período, claro, segue contando com a supervisão aí do prefeito titular, prefeito Tiago Balt, mas Fabiano, mais uma, podemos se dizer assim, mais uma experiência de vida tratar desta situação neste momento, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Mar Azul, bom dia aos ouvintes. Mais uma experiência, né? Não tão fácil, né? Não tão fácil, mas a gente já está tão acostumado a lidar com intempéries, lidar com situações difíceis. Porque a sua função é diante da emergência, diante né? da emergência. A própria profissão já traz isso, né? Mas aqui fazia muitos anos que Pissarras não via algo semelhante, né? Acredito eu, está sendo feito um levantamento em relação a isso, mas acredito eu que desde 2008, quando deu uma grande desastre climático como esse, eu nem sei se as proporções foram as mesmas dessa. E foi também uma situação diferenciada do ciclone, né, Fabiano? Diferente. Nessa vez o que aconteceu? Todo o município sofreu. Né? E não foi isolado, não foi contido aqui. Ele foi em todos os arredores. Então, aqui como nós somos um município litorâneo, a gente acaba absorvendo essa quantidade toda de água que veio de toda a região. E onde atingiu com muita força. Né? E atingiu inclusive áreas que antes não havia sido atingido por outros momentos como esse. Nós tínhamos enchentes aqui em Balneário Pissarras, até com uma certa frequência, quando o nosso rio era assoreado, né? O rio Balneário Pissarras era assoreado, o rio Pissarras. E esse rio, ele foi desassoreado há alguns anos atrás, e ele não deu mais aquelas cheias de rio. E nesse momento a calha ali foi ampliada, Foi ampliada e foi desassoreada. E o que aconteceu agora foi que a água de inundação não foi pontualmente por transbordar rio. Foi o último a transbordar, inclusive. Mas foi por enxurrada mesmo, foi por quantidade de acúmulo. Quase 300 milímetros, né? Quase 300 milímetros, quase 300 milímetros. Fabiano, você informou para nós, e aqui primeira mão no radar, já não há mais pessoas abrigadas, quer dizer, o espaço destinado no ginásio de esportes já está aí livre, mas agora tem toda uma função, né, doutor Fabiano, de atendimento a essas famílias e contabilização mesmo, né, dos prejuízos, né? Isso, agora está nesse momento. O momento mesmo que nós precisamos, que nós abrigamos as pessoas, que nós fomos fazer resgate das pessoas de todas as formas, fomos com muitos carros, muitas equipes nas ruas, nós tivemos embarcação, que tinha muitos lugares que não chegava, tinha que chegar só de embarcação, então nós tivemos muitos voluntários trabalhando, nós tivemos regiões em onde foram oferecidas ajudas de transporte e resgate, inclusive de helicóptero, o Corpo de Bombeiros ajudou bastante, e nós tivemos, na verdade, não foram muitas pessoas desabrigadas, foram poucas, mas as que foram, que precisaram do abrigo, a gente fez um espaço muito confortável, com tudo que precisava, e nós tivemos muita ajuda. O povo de Balneário Pissarras, a comunidade de Balneário Pissarras ajudou muito, de um modo geral, assim, todos. Então, de ajuda com doações, com participação pessoal, né? Solidariedade. Foi um exemplo muito bonito de solidariedade, coisa que, na verdade, sempre marcou Balneário Pissarras nos momentos difíceis. Eu moro aqui a vida inteira, então a gente já conhece o comportamento populacional em relação a isso. E agora é outro momento, agora o momento de limpeza. Desde ontem, muito cedo, a Secretaria de Obras está recolhendo os entulhos, os resíduos e os móveis que foram atingidos e estragados. Então, claro que isso não se faz uma manhã em um dia, se faz, né, leva-se alguns dias. Hoje, desde o comecinho da manhã, nossas equipes também já estão fazendo o cuidado de uma forma com uma força-tarefa de limpeza da nossa orla, das ruas. Nós temos equipes no interior, temos equipes nos bairros mais atingidos. Então, a cidade está sendo preparada novamente para que nós enfrentarmos, inclusive agora, a nossa temporada de verão. Então, o cuidado com a nossa população local, que é importantíssimo, e também preparar a cidade para receber os nossos visitantes, que é tão importante para a nossa economia local. Né? Comentei agora há pouco, doutor Fabiano, claro, toda intempérie, todo ciclone, inundação, em qualquer época do ano que aconteça, sempre é ruim. Mas nesta época, além do simbolismo da questão do Natal, né, as cidades do litoral têm as suas programações já previamente estruturadas,
E ainda um outro complicador, doutor Fernando, transição de governos estadual e federal. Quer dizer, em quem se socorrer, né, nessa hora? Porque está tudo muito instável ainda, né? Equipes se definindo e diplomações acontecendo. Fica ainda mais uma situação de ainda mais insegurança, né? É uma dúvida de onde nos ampararmos, né? Sim. Mas você sabe que nós estamos recebendo, tanto do governo atual, aí, e inclusive das figuras de transição, nós estamos recebendo todo o apoio e incentivo. Eu acho que não está tendo, nesse momento, muita dificuldade. Porque o estado de Santa Catarina é um pouco diferente, porque nós já somos assolados por tragédias ambientais. Sim. Desde a história do estado de Santa Catarina, né? Com enchentes, com ciclone. Então, nós já vivemos isso. Então, parece que a capacidade regenerativa daqui é um pouco diferenciada. Itajaí é um grande exemplo disso, Itajaí né? é um grande exemplo, né? A nossa região sempre foi assolada por essas intempéries. Então, a gente tem... eu vejo que é meio automático de quem já está no governo, entrando ou saindo, de saber que tem que ajudar. E mesmo quem não está, né? É muito comum aqui em Santa Catarina, por exemplo, os grandes empresários ajudarem sempre que tem esses momentos, né? E Santa Catarina é um estado de grandes empresas, né? Empresas com projeção internacional. Então, eu vejo que não está tendo um grande problema em relação a isso, à assistência que nós precisamos efetivamente, né? Mas claro que para quem está chegando, eu acho que já deve dar um frio na barriga, né? Chegando com tudo isso, né? Tudo isso. Eu estava falando, eu assumi como prefeito interino, um dos primeiros documentos que eu assinei foi um decreto de emergência. Né? Por isso que eu digo que fica para a experiência de vida, né, doutor Não é Fernando? muito confortável, mas se é confortável. necessário, a gente está aqui para isso, porque a gente foi eleito e batalhou para entrar para isso, para poder fazer com coragem, com garra e sem ficar olhando para trás, só para frente, que eu sempre falo para trás, é só para pegar impulso, né? A gente tem que ir e resolver os problemas que vão surgindo um a um e não tem muito o que reclamar. Doutor Fabiano, o prefeito Douglas de Barra Velha, ontem ele anunciou o acionamento de uma legislação chamada Lei de Ajuda Mútua, aquela que permite, então, daí que maquinários de outras cidades entrem no perímetro do outro município para auxiliar. E a prefeitura de Massaranduba ontem, ela acenou positivamente, vai mandar máquinas para Barra Velha, porque até então, até antes da chuva e por conta da outra chuva, o Douglas tinha tirado lá mais de 200 carradas de entulho da praia, né? E como dizer, eu preciso da cidade em ordem para o verão, e aí Massaranduba é a primeira, acredito que outras devem sinalizar nesse dia de quinta-feira também apoio. Como é que está a estrutura aqui, Fabiano, de Secretaria de Obras, de maquinário? Como é que foram divididos, então, esses grupos de trabalho para limpar a cidade? Como é que está essa... É que são cidades com realidades diferentes, né? O município, a nossa orla, que é uma orla única e contínua, uma faixa orla grande, né? Quase 8 quilômetros aí de orla, nós estávamos até o dia que começou o problema, nós estávamos no processo de preparação da orla especificamente, agora falando, de baixo para cima, da beira-mar para cima. Nós estávamos já preparando, reacendendo a sinalização de trânsito e fazendo a limpeza. Então, nós já vínhamos num processo. Para a orla, nós tivemos uma avaria de um trechinho, quem passar de carro lá vai ver, um trechinho de calçadão que desabou com uma enxurrada, com a água, com a maré. E ontem mesmo já começou a ser arrumado, a gente espera que em uns 3, 4 dias a gente esteja com ele já acessível. A limpeza já começou hoje, às 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, já começou, acredito que um dia e meio, vai estar tudo limpo, a nossa orla vai estar prontinha para, a partir desse final de semana, receber toda a nossa turista com equipe contratada para fazer isso. Todo o restante da cidade está sendo feito a operação para corrigir onde fez buraco, onde teve problema, reacender a sinalização. Interior, daí nós né, temos outras Fabiano? duas estruturas. Essa é a estrutura que é utilizada pelo público externo, por todos nós. Sim. Mas pelo público externo, que é o público visitante de Balneário Pissarra, tão importante para a nossa economia. Eu sempre vou salientar. Não é que a gente prepara as coisas para o público externo, Sim, para o turista, sim, mas tem que pensar também neles, para eles, né? Nesse momento. A gente não está no inverno, a gente começou o verão ontem. A temporada de verão é importante para a economia da cidade. Além disso, nós temos equipes no interior, porque no interior, o prefeito Tiago já vinha fazendo muitas obras nas estradas,
melhorando a drenagem, alargando, aplainando. Então ele fez um trabalho que facilita hoje para nós corrigirmos os problemas que foram originados, causados pelas enxurradas. E nos bairros acometidos, Santo Antônio, Nossa Senhora da Paz, Conceição, Itacolomi, esses bairros já estão passando por processo de limpeza. Então, as equipes já estão trabalhando. Nossos maquinários, a Secretaria de Obras, as empresas que trabalham conosco em parceria, já estão tomando conta de tudo. Agora o que está vigente agora para a população em si é agora a ajuda humanitária que o Estado vai dar para os cadastrados. Então, a gente está pedindo, Sim. Estamos com equipes de assistência social nas ruas, fazendo busca ativa, casa a casa, pedindo para fazer o cadastro, porque a gente não pode perder tempo, a gente pretende lançar isso aí, encaminhar para o Estado Sim. as informações da kit humanitário, que é um kit que o governo do Estado manda quando passa por esses processos de catástrofes ambientais, que eles podem dar uma ajuda para a população com material de limpeza, com colchões, com esses cuidados. E só vem para quem é cadastrado. Então, Sim. a gente tem que fazer o cadastro de uma forma maciça, E esse rápida. é o seu chamamento Hoje é o chamamento para isso. Mas os cuidados urbanos e rurais em relação ao chuva e pós-enxurradas já está sendo feito. Acho que nós não teremos visão traumática no nosso Natal em relação às enxurradas. As equipes estão trabalhando em ritmo acelerado e com muita responsabilidade e com muita segurança para deixar tudo pronto. E quanto ao cuidado com o ser humano pissarrense, que está precisando agora, a gente está fazendo esse apelo para que faça o cadastro, que atenda os nossos agentes sociais que estão indo nas casas, que entrem em contato via o WhatsApp, que é o WhatsApp específico que foi criado para essa finalidade, que é de fazer o cadastro. Quando a pessoa dá o oi ali, a equipe que está por trás ali do WhatsApp já vai orientando o que precisa, fotografa isso, fotografa aquilo, manda tal informação e vai compondo. A gente pretende hoje ainda mandar tudo para o Estado e aguardar, que é uma situação do Estado, né, da Defesa Civil Estadual, aguardar esses kits para a gente distribuir para a comunidade, para a população. Então, e claro, né, a comunidade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da participação popular em tudo. Eu acho que, independente somente do que o poder público pode fazer, as comunidades se organizam, elas se autorregulam, né? Sim. Então, a vizinhança, ajudar de forma solidária, como vem sendo feito até agora, o seu próximo, o seu vizinho do lado, o seu vizinho de frente, o seu vizinho de trás, para que seja mais rápido aquela parte interna, aquela parte que nós, enquanto poder público, não podemos entrar. Né? Acessar lá. A gente pode acessar o que é público, a gente não pode veja acessar. Que eu citei Barra Velha, precisa de uma lei para poder pedir uma máquina. Quer dizer, exatamente. A intimidade das casas que foram avariadas, a gente não pode entrar mais. A comunidade em si se organiza e se ajuda. Né? E isso é muito bonito. Para que limpe logo, que tire barro, que tire sujeira, que coloque organizado. Daqui a pouco já começam a se organizar, a fazer doação, fazer doação de um móvel para outro já consegue se organizar, para deixar tudo bonitinho, para que todo mundo possa passar um Natal mais tranquilo. É muito importante isso, essa coisa do aconchego, de uma data tão importante para nós todos, né, que é Natal, esse clima de família reunida e tudo. E a gente passar por isso bem nessa semana é meio cruel, mas a gente não vai fazer com que isso destrua todas as outras situações. Eu acho que todo mundo se organizando, a gente vai ter um Natal tranquilo. Não tão tranquilo quanto seria se não tivéssemos passado por isso, mas a gente não vai ficar pensando em tragédia, sim na coisa boa que vem para frente. Né? Prefeito interino Fabiano, então o WhatsApp da Defesa Civil, 9261-4287, DDD 47, né? 9261-4287 para o cadastro, para a solicitação dos kits. Doutor Fabiano, questão aí, programação de verão, Vila do Noel, como é que está no pós-chuvas aí? Já foi retomado, vai ser? Como é que está o encaminhamento Não disso? mudou nada, não mudou nada. Né? A gente teve uma chuva pontual, o problema foi resolvido, a gente vai esquecer disso aí agora por enquanto e só tomar as ações para eliminar o problema, limpar a cidade e reorganizar. A programação de verão, agora dia 23, amanhã, a Vila Noel não vai ser desmontada, mas o parquinho e a venda de alimentos e bebidas vai ser tirado de lá. A Vila de Noel continua montada até dia 6 de janeiro, como tradicionalmente se faz no dia de Reis, desmontar os enfeites de Natal.
Aquela questão de parquinho para criançada e comes e bebes, vem aqui então para onde já foi ano passado, nos arredores do ginásio Aurélio Solano de Macedo. Além disso, nós temos uma vasta programação para o verão inteiro. Já foi divulgado, inclusive, o nosso prospecto com a programação de verão. Ali não tem a programação inteira, porque nós temos que contar. Não é que não tem a programação inteira, não tem tudo que nós faremos, porque a gente tem que contar com a possibilidade, como aconteceu no passado, de repente, depois de tudo contratado, reacender a pandemia, a gente ter que destratar aquilo ali. Então a gente preferiu deixar espaços abertos onde a gente eventualmente vai acrescentando alguns eventos. Mas ficou uma programação bem bacana, né? O carnaval acho que dia 21 de fevereiro, uma coisa assim. E até o domingo depois do carnaval nós temos uma intensa programação esportiva, cultural. As secretarias de esporte e a Secretaria de Turismo e a Fundação Cultural estão trabalhando muito. Nós nos reunimos semana passada, na sexta-feira, ou na quinta-feira, agora não lembro, e a gente passou um momento bem bacana, onde foi passado todas as possibilidades. Nós organizamos as nossas equipes de fiscalização, conduta dentro do contexto dos comércios para receber o nosso pessoal visitante. Então tá tudo organizado. O que aconteceu agora nessa tragédia não vai atrapalhar em nada o que nós temos de planejamento para a nossa temporada de verão. E esperamos e rezemos para que não aconteça mais nada, né? Que efetivamente firme o tempo, não é? Deixe bonito, ensolarado, que as pessoas vão para a praia, né? Que a água seja somente a do mar e lá no seu lugar sem ficar fazendo muito estrago.